Eu queria que você fizesse só uma volta também agora, Zé, que era assim, que a gente teve um contraponto entre um governo, um ministério, né, do Gilberto Gil, por exemplo, mas isso também eu acho que é bem antes até, que traz os movimentos como Arte contra a Barbárie, Dança se Move, de uma galera se agilizando para fazer, que promoveu uma expansão imensa na cidade de São Paulo, de artistas, de espaços culturais, uma visibilidade, pelo menos. Talvez eles já existissem, mas criou-se uma visibilidade. Com lei de fomento ao teatro, lei de fomento à dança. Tudo isso trouxe, promoveu uma possibilidade e uma ampliação da atuação da classe artística na cidade. Estou falando da cidade de São Paulo porque é o contexto em que eu estou inserido, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um retrocesso político que vem, congela a verba, retira editais, retira leis, sucumbe espaços culturais e vira as costas para o que está acontecendo. Olhando para esses dois movimentos que vêm de frente e pensando numa perspectiva de futuro, de presente e futuro, porque eu acho que a gente está vivendo isso, porque a gente tem que fazer o presente, o futuro está sendo construído nesse presente. Como você vê esses dois movimentos, esse antagonismo aí, que sempre existiu, mas agora está bem explícito, né? Então, Ri, a gente tem uma questão que é bem disso que você falou, que é a gente opera pelo legislativo através da criação de leis perenes e permanentes que deem respaldo e estrutura aos trabalhadores de qualquer área durante anos, independente do gestor de plantão, ou a gente tem políticas de executivo momentâneos que sempre querem tuitar que são melhores que os anteriores. O conflito que você coloca, que faz todo sentido e é real, ele se dá nesse lugar. O que você valoriza, o que você prioriza e o que você investe. A política estruturante, que independe do gestor de plantão, ou o evento dos novos modernistas, que é uma coisa minha, que aí vai ficar atrelada ao meu nome, independente do que vai acontecer depois, né? O conflito se dá nesse lugar, né? Por que que isso é tão diferente? O que diferença isso faz, né? Então, você mesmo citou, né? O Arte contra a Barbárie, com fomento ao teatro, fomento à dança. Aí a gente tem o VAI, a gente tem várias iniciativas que são essas políticas estruturantes de longo prazo que independem do gestor de plantão, que a história mostra pra gente a eficiência dessas políticas. Então você tem um quadro que quando elas nascem ali no começo dos anos 2000, o fomento ao teatro e o fomento à dança, por exemplo, eles pedem que a lei contemple 30 grupos, 30 projetos por ano. Por quê? Porque a galera que estava na lida ali naquele momento entendia que esse número era bom, porque a gente tinha uma certa perspectiva de ter 50, 60 grupos atuantes na cidade. Então você contemplar 30 por ano com dinheiro público era uma perspectiva bem razoável, né? Esta política começa a fomentar grupos de estudo, fomentar núcleos de pesquisa, fomentar novos grupos. A gente tem um grande avanço das faculdades, escolas, universidades de arte dessa década de 2000 também, botando uma quantidade imensa de mão de obra no mercado, na cidade, que começam a frequentar os espaços dos grupos, a criar novos grupos e, com o tempo, a também pleitear individualmente essa política pública. A gente chega no ano de 2020, onde hoje você abre um fomento, quando abre uma inscrição de fomento ao teatro, fomento à dança, você tem mais de 100 inscritos por ano.
a política não é boa? Não, a política é ótima. É porque a política foi assim durante anos que fomentou a existência que fez passar de 50 a 60 grupos para 120, 150 grupos. O que acontece é que ela hoje não dá conta da diversidade e da complexidade que se constituiu. Eu acho que também certo? ela traz um lugar não só de desenvolvimento, mas ela trouxe visibilidade para grupos que de repente não estavam presentes nesses 30, porque existiam talvez 30 grupos mais estruturados que poderiam olhar. E aí esse lugar, que eu acho que quando eu falo de chamamento ou de um plano, de um cadastramento, é para a pessoa poder levantar a mão e falar, eu também gostaria de fazer parte, né? Não só porque a gente, quando essas políticas estão sendo decididas, sempre será dessa forma. Vão ser decididas num determinado núcleo, num determinado grupo, que sim tem que ter uma abertura, uma escuta para outros grupos que virão, sei lá de onde, entendeu? Assim, esse grupo pode estar em qualquer lugar, mas sempre haverá uma pessoa que está de fora e que precisa se apresentar. E por isso os chamamentos, as aberturas de escuta para as pessoas poderem se apresentar. Não dá para a gente saber onde está todo mundo, onde estão todas as coisas. E também aquelas outras pessoas também talvez não soubessem que a gente existisse. Então tem que fazer esse levantamento para que a gente possa também se reunir. E isso também é um lugar, quando você estava falando ali atrás de tweet, de presença, de pressão, é o que vai nos fortalecer. Porque a gente viveu também, olha para esse lugar, parece de um lugar de competição, porque existem 30 vagas e 100 grupos, né? Então, assim, parece que se está se competindo por 30 vagas. Os grupos deveriam olhar para um lugar que não é estamos competindo por 30 vagas, e sim estamos nos unindo para haver 100. E todos estarem lá dentro, entendeu? Assim, então a gente precisa olhar que quanto mais agregados nós tivermos, maior será o nosso exército. É mais esse olhar, eu acho. Não, isso que você está falando é fundamental, Ri. E eu acho que isso tem uma figura nisso que eu te falei já aqui dessa conversa, que é isso que a gente está, de novo, começando esse ano a batalhar na Câmara Municipal, que é o estabelecimento do Conselho Municipal de Cultura. Eu acho que o Conselho Municipal de Cultura tem essa função que você está falando, de dar voz e visibilidade para as diversidades, sejam de linguagens, trabalhos e territorialidades. Se o conselho for bem montado, ele for democrático e ele tiver um projeto que a gente tem construído ali na Câmara, esse grupo ali da Câmara, a gente está tentando construir de uma maneira que ele inclusive tenha as cadeiras sejam rotativas. Do que é que eu estou falando? Temos uma cadeira de 30 vagas, esse conselho constituído por 30 pessoas, inclusive para discutir com a secretaria qual será a política pública a ser implementada. O desejo é esse. Um conselho participativo e deliberativo. A nossa luta é essa, né? Que ele seja inclusive deliberativo. Então, o secretário não vai do gabinete dele com mais meia dúzia de pessoas, escolher a política sem conhecer a diversidade. Não, o projeto político da cultura da cidade ser discutido com o secretário dentro desse conselho para a Constituição levar em consideração a diversidade de fazeres territoriais, gêneros, etnias, classes, localidades e etc. Então, nessas 30 cadeiras, a gente tem uma cadeira de dança, mas não precisa ser só uma pessoa que ocupe a dança o tempo todo. Se numa reunião a discussão vai ser sobre dança para a infância, a coletividade da dança, cultura para a infância, a coletividade da dança elege um especialista em arte e dança para a infância, que é ele que vai participar, essa pessoa que vai participar dessa reunião, com a pessoa do teatro, que é especialista em infância, com a pessoa da música, que é especialista em infância, e assim vai. Dali a um mês a discussão vai ser sobre a terceira idade. Quem da dança trabalha com terceira idade, do teatro trabalha, e a discussão ter essa rotatividade. E a política pública feita desse jeito, ela dá mais trabalho, ela demora mais para ser implementada,
porque a gente tem que chegar num consenso mais complexo, mas ela com certeza atende a mais demandas sociais. Eu fiquei numa dúvida aqui, Zé, o que seguiria, o que nesse conselho, por exemplo, se troca tanto de pessoas, o que segue a linha para criar o raciocínio final? A política pública em questão. Qual é a discussão que a gente vai fazer nesse momento? Então a gente está ali no conselho. Qual é a demanda maior? A demanda maior é por um programa de formação. Então assim, a gente vai focar um semestre na discussão de programas de formação para a gente alinhar quais serão os destinos dos programas de formação da cidade, porque a gente precisa pensar nisso nesse momento. A gente vai trabalhar em ciclos, né? A ideia do conselho é trabalhar em ciclos de momentos. Ah, então de repente apareceu que o Brasil vai receber um congresso da Unesco sobre infância. A gente na cultura vai ter que, durante um semestre, durante um ano, focar nesse assunto, porque vai ter um evento importantíssimo para a gente pensar nesse negócio. A ideia do conselho é que ele funcione por ciclos que representem a necessidade daquele momento. Outra coisa, o conselho, ali no conselho, a gente também tem o desejo de ter uma atuação sobre a organização do orçamento da cidade. A ideia é que o conselho seja também participativo no sentido de, tá, a cultura vai ter 500 milhões esse ano, mas ela vai ser usada em quê? A gente vai pôr 50 milhões, 30 milhões, 20 milhões na virada cultural, ou a gente vai aumentar a verba do VAI? Porque o que a gente tem é 500 milhões. O que também pode ser fluido no sentido de cada ano ter uma certa importância também, que as coisas não sejam tão fixas, porque a gente pode tentar entender que isso também pode girar, né? Que esse ano é mais importante ter a virada cultural, mas no ano que vem é mais importante ter o VAI. Não sei se mais importante é uma boa palavra, mas perceber o que talvez tenha mais urgência, né? Assim, inclusive em cruzamento às coisas que acontecem, porque quando você tem ano de Copa do Mundo, existe uma demanda gigantesca de patrocinador de cerveja, de show, de Ivete Sangalo, de Daniela Mercury. Talvez a gente possa não ter esse tanto de investimento aí, que também já é uma outra discussão, porque a gente entraria em Lei Rouanet, a utilização de dinheiro privado como público, a gente entraria numa outra discussão aí, né? De público como privado, de dinheiro público virando merchan. Então a gente estaria aqui desenvolver outras questões aí quando a gente fala desses shows. Mas talvez pensar muito, talvez entender a necessidade de uma fluidez agora, talvez fosse uma coisa. Então, Ri, mas por exemplo, também a gente tem que entender que tem uma batalha que ela é contínua. Aí essa é a batalha constante que a gente tem, Ri. Desde a Constituição de 88, que é a nossa última Constituição, que é a Constituição vigente, e que ela era muito interessante, ela tem aspectos muito interessantes nas discussões da cultura, a gente tem logo em seguida, na hora que estavam começando a regulamentar e a pensar ela, foi proposta uma emenda constitucional, e eu não lembro mais o número dela agora, mas dá para pesquisar no Google, que propunha 2% do orçamento federal para a cultura. Existe uma proposta de emenda constitucional que propõe que 2% do dinheiro da nação, da arrecadação federal, seja utilizada na cultura. Para você ter uma ideia, o investimento da cultura federal nesse momento é algo em torno de 0,2%. Existe uma ideia de que fosse de 2%. Agora, esse Sistema Nacional de Cultura, a qual essa proposta está atrelada, ele propõe uma coisa que eu acho em cascata, que eu acho muito interessante, que é 2% do federal, que vai para os estados, desde que os estados ponham
1,5% do dinheiro do Estado para a cultura e some com esses 2% do federal. Então só vão ter direito a esse dinheiro os estados que fizerem a parte deles também. E aí isso ser distribuído para os municípios, desde que os municípios, por sua parte, coloquem 1% do dinheiro do município também na cultura. Então teria 2% do federal, mais 1,5% do estadual, mais 1% do município. Isso é tipo 10, 15 vezes o dinheiro que hoje se usa no município, no estado e no governo federal. E ao mesmo tempo é nada para quem tá colaborando, assim, é uma verba muito pequena. É nada para quem está colaborando e é uma discussão que a gente tem que ter, inclusive, quando a gente fala, né, a participação que hoje ela tá muito no Twitch, mas quando a gente sair dessa pandemia, por exemplo, esse grupo a gente vai voltar a atuar lá na Câmara, esse grupo junto com outras representatividades do Estado, volta e meia a gente aparece ali na Alesp também, na Assembleia Legislativa do Estado. A gente tem que ocupar esses espaços por um lado e por outro a gente tem que estudar. Não tem que fazer. Então, por exemplo, a gente tem que estudar o orçamento. Que seja coletivo, que a gente monte grupos para estudar isso. A gente tem que... Porque, por exemplo, a gente fala aqui de 2% do dinheiro do governo federal para a cultura. Você sabia... Você agora, Ricardo, você sabia que 1/3 do dinheiro do governo federal vai para banco para pagamento de dívida pública? Não. Então, como é que o governo federal vem dizer que é o dinheiro da cultura que impede investimento, se 1/3 do dinheiro do governo federal é utilizado em pagamento de dívida pública? E ninguém fala disso, isso me assombra. Isso é uma discussão que eu tenho tido em vários lugares. Como é a sua perspectiva, por exemplo, dessa administração hoje em dia? Como você vê a administração disso? Porque tem dois lugares, a gente pode falar tanto do engajamento civil, né, quanto do engajamento político e dessas tomadas do político, né? Porque a gente tem até um conselho que foi aberto aqui em São Paulo de cultura, que até hoje não teve nenhum tipo de atuação, né? Então, como a gente pode fazer esse viés de daqui para lá e de lá para cá também? E não só isso, pensar, por exemplo, no mapeamento de necessidades individuais do país, né? Porque como que a gente trabalha com política pública, mas que eu acho que a gente depois pode se encaminhar para talvez uma discussão que seja a lei Aldir Blanc. Agora a gente vive uma catástrofe, né, Ria? Assim, o que a gente aprende, assim, aí o que a gente tem nessa crise que aconteceu ali em 2017, pensando aqui no município de São Paulo, para poder te trazer um exemplo muito concreto disso que você perguntou. Os movimentos culturais da cidade, e ali naquele momento especialmente puxado pelo movimento cultural da periferia, conseguiu uma cadeira regular de discussão de política pública para a cultura na Câmara Municipal, na Comissão de Finanças da Câmara Municipal. Então a Câmara Municipal com seus vereadores, cada vereador tem que participar de alguma comissão dentro da Câmara, isso é parte do trabalho deles. Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Transporte, Comissão de Habitação, Comissão de Finanças, Comissão de Constituição e Justiça, etc. Que aí, dependendo dos assuntos que vão ser discutidos, dos projetos de lei que vão ser discutidos, eles são encaminhados para tal ou qual comissão avaliar, e aí trafega ali dentro, depois vai para plenário, depois vai para votação e etc. É um caminho legislativo que a gente vai aprendendo, né, Rim? Então ali, naquele momento em 2017, a gente conseguiu
o Dória, quando entra com o seu André, eles fazem um congelamento de 47% do dinheiro da cultura. Um erro de digitação na planilha, que hoje a gente entende tecnicamente, mas é um erro proposital, de certa forma, né? A gente está falando ali de veio para quebrar mesmo, né? Então se congela. Como congelou o dinheiro, o problema não era a política pública estava estabelecida. A gente tinha os programas de fomento, o VAI, os programas de iniciação artística, os programas de oficinas nos céus e etc., Jovem Monitor, a política toda existia, né? A gente vivia um bom momento, né, de políticas e programas. O Haddad, imediatamente antes de sair, ele promulga o decreto do Plano Municipal de Cultura, que aí o caso era estabelecer o plano e ele foi sustado, de certa forma, pelo Dória e pelo André. Aí, ali na Câmara, é um aprendizado outro, né, Ri? A gente aprende que um momento que precisa de pressão, a gente precisa acompanhar. A gente como artista, como produtor, como técnico, como educador, como cidadão, e isso não é na área de cultura, né? A gente hoje está falando aqui disso na área de cultura, mas é em qualquer área, né? A política pública, ela vive muito de pressão. Eu acho uma pena. Eu não gosto, não acho legal que ela seja assim, mas ela é assim hoje, né? Então tem uma coisa de que a insistência, a continuidade, a intensiva massificação de você estar presente no espaço público faz diferença no encaminhamento das coisas por parte do poder público, né? Então a gente acabou, e aí assim, esse movimento que a gente chama hoje, a gente tem um nome que é Movimentos Culturais da Cidade de São Paulo, né? Foi a Soninha Francini, como vereadora, que ela era presidente dessa subcomissão de cultura, e a gente quase conseguiu emplacar o Conselho Municipal de Cultura. Quase. O Conselho Municipal de Cultura seria uma estrutura com participação da sociedade civil, com cadeiras que podem ser rotativas, mas com participação das pessoas por áreas, por territórios, com participação de membros do poder público também, para se discutir a política pública da cidade. Esse mesmo modelo pode ser levado para o Estado e pode ser levado para o nível nacional. Em 2017, quando tem eleição para governador que o Dória ganha, a gente estava num processo no Estado em que estavam havendo inscrição de candidatos e de eleitores para ver uma votação para a constituição do Conselho Estadual, agora o Estadual de Cultura, né? E o Dória assume o governo, o Sá Leitão é indicado secretário, a primeira coisa que ele faz é acabar com essa eleição. Então o que a gente passa a rir disso que você pergunta é uma coisa que a insistência é fundamental e o revés vai acontecer. E aí você tem que juntar força e ir para a luta de novo. E num momento como esse, que você não tem o presencial, é feito de que forma essa pressão? Os nossos governos, eu também não gosto disso, mas eu nem tenho, os nossos governos eles estão sendo feitos pelo Twitter, né? O Estado, o município e o governo federal adoram, né, pelo menos os cargos de poder do executivo, eles adoram o Twitter. Se você mandar um e-mail ou tentar ligar na secretaria, seja municipal, seja estadual, é bem capaz de você ficar semanas esperando um retorno de um e-mail. Se você twittar e marcar o Sérgio Sá Leitão no estado ou a Lei Youssef no município, você tem uma resposta quase que imediata. É muito impressionante, Ricardo.
Eles respondem muito rapidamente. Mas isso também um índice que é da publicização disso, né? Porque a partir do momento que você tuita e o retweet, isso se torna uma questão que é coletiva. Talvez ele retorna para um lugar que você estava falando, de que essa pressão também não é uma pressão individual, é uma pressão coletiva. E o sempre tweet, coletiva, Rio. Sempre coletiva, então. E o tweet... Não, mas quando você faz uma ligação ou manda um e-mail, ele fica escondido. Então é mais fácil você não responder um e-mail. Agora, quando você twitta, tá público. Você já tweetou, eu retuitei. Meus 125 seguidores da cultura também estão retweetando. Essa questão se torna uma questão coletiva e explícita. Porque um e-mail ela se torna fechado, de certa maneira. A gente tem um pouco acesso, porque eu acredito também que um pouco... da dificuldade seja da não publicização dos processos também, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de entender quais são esses processos, como se cria uma lei, como se inscreve, como você falou lá no começo, você não teve medo de editais, você não teve medo de diário oficial, mas para quem não tem essa linguagem, eu mesmo trabalho com isso há 10 anos, pelo menos, e não consigo ainda ter uma intimidade com o diário oficial. Sabe, assim, porque acho que são linguagens, são talentos diferentes para cada um, né? Hoje em dia eu consigo ler um edital de uma maneira muito boa, mas até pouco tempo talvez nem um edital. E isso que eu estou há 20 anos estudando e há 10 pelo menos trabalhando profissionalmente com isso, vivendo absolutamente de dança, né? No meu caso. Então, Ri, agora tem uma coisa disso que você está falando que é super importante, só para a gente pontuar aqui na nossa conversa. O tweet hoje funciona para você ter acesso. Então eu acho que sim, eu acho que acaba tendo uma importância num lugar de que ele coloca a discussão do político na boca do povo de um jeito que ele consegue entender e consegue dialogar, né? Agora, ele não tem valor legal. Só vai ter valor legal o que for publicado no Diário Oficial. E o que a gente tem muito governo, muito executivo fazendo hoje é dizer que vai fazer algo no Twitter e isso mediatiza, como você colocou, para 20, 30 mil pessoas muito rápido, que acham que ele está tomando providências e ele não executa no Diário Oficial para isso ter valor de norma. Então, esse é um lugar em que a gente teve que aprender, e aí eu digo os movimentos tiveram que aprender, e temos pessoas com mais habilidade de fazer isso e outras com menos, mas é nesse lugar que a gente volta e meia precisa de apoio para dizer, gente, ele prometeu, mas ainda não fez. Vamos fazer um tuitaço pressionando para ele fazer aquilo que ele prometeu e ainda não fez. E aí, se o teu lugar é de menos habilidade do entendimento, acredita em quem está falando de que isso é importante e ajuda a retuitar. Ajuda a fazer a pressão. Isso já ajuda hoje, sabe? E chegar até esse lugar a gente vai considerar muitas outras questões, que é você ter acesso digital também, você ter entendimento desses processos todos. Isso, eu acho que a formação cultural ela acaba se fragilizando, essa potência de defesa, de autodefesa perante as políticas públicas e perante a situação de produção, que é de como você acessa tudo isso, não só tendo internet em casa, mas para chegar nesse entendimento, né? Porque a gente quase tem uma discussão aqui de uma necessidade de formação para chegar até tudo isso. Porque acho que tem pessoas que até não sabem que tem que ir até a Câmara, ou que não sabem que quem é o responsável. Eu mando para quem essa minha insatisfação? Como a gente faz para criar um processo de conscientização, para que essa conscientização possa ser fortalecida e fortalecer uma produção e uma formação cultural na cidade e no país, né? Então, Ri, aí a gente entra num debate de uma questão que eu acho fundamental, isso que você está falando, você tem toda a razão nisso, que assim, é feito para não ser acessível. É feito para não funcionar para a maioria das pessoas. É feito para a maioria das pessoas
não conseguir ter acesso. E se tiver acesso, não conseguir entender. E não ser Isso respondido. É feito, e não ser respondido. Isso é feito para não funcionar para essas pessoas, né? Para a grande maioria da população. Isso é feito para não funcionar, e isso há 500 anos no Brasil. Né? Assim, você pega o burocrático, o jurídico, o juridiquês, os processos, como eles... o processo de cultura no Brasil, né? O modelo que a gente tem de apresentar, isso é uma coisa muito louca, eu estava conversando essa semana com uma amiga minha. O modelo que a gente tem de apresentar projeto de cultura no Brasil é um modelo acadêmico de mestrado e doutorado. Isso é de um absurdo completamente maluco. Isso tudo faz parte do processo de entendimento cultural. Inclusive, acho que a gente podia tentar agora, queria te fazer essa pergunta, porque eu acho que talvez você tenha um domínio muito grande sobre isso. Talvez a Lei Aldir Blanc tenha sido, pelo menos do meu ponto de vista, uma das primeiras vezes que abrangeu um lugar tão amplo de entendimento, bastante amplo de entendimento cultural. E talvez traga uma resposta futura, inclusive próxima, de mapeamento disso, porque existiu primeiro uma condição de cadastramento individual de trabalhadores da cultura para poder receber o auxílio emergencial. O que pode trazer, se existiu essa pergunta, é você saber quais são os tipos de pessoas, porque quando você começou a falar lá na frente, eu acho, a cultura envolve muito mais coisas, né? O movimento financeiro da cultura envolve cozinha, envolve costura, envolve marcenaria. Ela envolve muito mais do que o palco, do que o artista, do que o cantor, do que o bailarino. Então, é uma economia que está sendo movida. Então, como entender que toda essa sociedade está envolvida nessa economia? E aí, talvez o Aldir Blanc possa trazer um primeiro mapeamento, não sei se isso já foi feito alguma vez, mas trazer esse mapeamento do quão diretamente envolvida a cultura outras profissões estão também. E aí, como foi que se deu esse processo todo do Aldir Blanc? Sim, Ri, eu acho que você tem razão nisso que você faz, nisso que você fala, e eu acho que isso tem muito a ver com uma experiência que eu falei ali quando a gente falou um pouco ali atrás, que eu te falei dos momentos crísicos, né? Acho que a Aldir Blanc é uma lei de um momento absolutamente crísico, né? Ela é uma lei de guerra, né? Assim, a gente está num momento de absoluta exceção. Ela aparece num momento de absoluta exceção, né? Então ela atende sim a todas essas características que você trouxe. Eu acho que é uma das primeiras leis que ela é construída na internet, né? É uma lei que foi construída na internet. E aí a gente também tem que agradecer primeiro a Benedita da Silva pela iniciativa de propor o primeiro projeto de auxílio para a categoria. Né? Então, assim, há um número, de certa maneira, há um número mágico que se fala que a cultura movimenta mais ou menos algo próximo de 4% do PIB nacional, e ela recebe 0,4% do PIB nacional como investimento. Ela dá um retorno de 10 vezes mais do que o que é investido. Então, quando a gente fala numa economia da cultura, é super importante a gente fazer as pessoas entenderem que primeiro, muita gente envolvida, e ela é um canal de efetivo investimento que dá retorno. Né? Então, assim, ela é um investimento que dá retorno, porque ela, além de mexer em termos de organização estrutural da sociedade de maneira absolutamente transversal, porque ela atravessa a saúde, a sanidade mental, a educação, a sensibilidade e etc., ela é trabalho, né? Ela é uma série de coisas. Ela efetivamente movimenta uma boa parte, uma interessante parte do PIB. Você pensar em 4% do PIB nacional não é pouca coisa, né? A Aldir Blanc ela vai ser construída absolutamente na internet, em fóruns. Começamos a usar Zoom com 40, com 50, com 100, com trocentas pessoas do país inteiro
discutindo o que seria legal, como seria legal ela fazer, uma sensibilidade, né? Porque a Benedita é quem faz a primeira proposição. A Jandira Fegali, que é outra deputada federal, ela pega a relatoria, né? Ela pega a construção do escrito da lei. E ela foi de uma sensibilidade atroz de ouvir todo mundo, né? Assim, então, por exemplo, eu estava numa sala acompanhando a discussão em algum momento ali por abril do ano passado, em que um primeiro projeto da Aldir Blanc previa que ela atendesse cidades com mais de 50 mil habitantes. Porque cidades com mais de 50 mil habitantes era mais ou menos sabido que teria no mínimo uma coordenadoria de cultura. Se não tem uma secretaria, tem uma coordenadoria. Tem uma secretaria de educação e cultura, tem alguém envolvido. Cidades muito menores podiam nem ter nada. E na discussão, ali, no tete-a-tete, na conversa, né, começou a haver argumentações no sentido, não, mas por quê? Por que não para todos? Todas as cidades do país produzem cultura, todas as cidades do país têm pessoas ligadas à cultura, todos os artistas de todas as cidades do país estão prejudicados nesse momento e não têm o ganha-pão. Mesmo que você pegue uma cidadezinha minúscula de um interior, que o artista é um violeiro que toca na Praça do Coreto e passa o chapéu, esta pessoa, este profissional que vive da sua arte, foi interrompido também. Então a gente tem que construir algo que também o atenda. E ali, na hora, no Zoom, a Jandira falou, ah é? Então vocês querem? Tá bom, vai ser para todas as cidades. E aí a gente começou a pensar como é que vai ser a distribuição dos recursos. E aí fizeram um estudo muito interessante em termos de proporcionalidade de habitantes e de PIB das cidades para tentar equilibrar de alguma maneira um pouco melhor. E ficou uma divisão que é uma divisão interessante, né? Foi um primeiro modelo de um SUS da cultura, né? Se a gente pensar o Sistema Único de Saúde como algo que é regido e gerido financeiramente pelo governo federal e escoa estrutura e recursos para os estados e municípios executarem na ponta a partir de demandas específicas, a Lei Aldir Blanc é isso. A gente provou com a Aldir Blanc que é possível a gente implementar o Sistema Nacional de Cultura aos mesmos moldes do sistema de saúde e fazer a gestão local a partir de uma mesma lei, né? E isso, Rui, você falou com muita propriedade, é real, não existe um mapeamento. Mas eu acho que a gente, talvez tenha uma coisa que você tocou ali atrás também, que é uma coisa que me chama a atenção nesse momento, né? E a gente tá até fazendo um projeto junto a partir disso, que é a gente entender o artístico, por exemplo. Eu não consigo hoje em dia olhar um produtor e não achar que o produtor é uma espécie de artista, é um artista. Porque não existe essa arte sem... A gente não consegue realizar ela quanto profissão hoje em dia se a gente não tem todas essas bases. Então, por exemplo, a gente entender que existe pouco processo, e aí eu faço um convite às pessoas também nesse momento, que existem poucas contrapartidas de projeto, por exemplo, que se fala nesse tipo de formação. Normalmente vai se dar aula de jazz, aula de contemporâneo, aula de como contrapartida dos projetos, já que existe um pedido de contrapartida hoje em dia, a gente tem que ter uma contrapartida para a verba pública em relação ao recebimento de pessoas para aula, por exemplo, que eles podem ser pensados de várias maneiras, mas vamos colocar essa de aula, reunir pessoas. Por que não reunir pessoas nessas contrapartidas para discutir esses temas? Para discutir produção, para discutir economia na dança, para discutir administração na dança, porque senão a gente não consegue tocar a coisa para frente. Porque quando você fala disso tudo que a gente está conversando hoje em dia, nessa conversa aqui, eu sinto que eu consigo vislumbrar que a classe artística, e me incluo nela, desconhece metade desse material, e a classe que seria o público, então não tem nem ideia.
não ter ideia de que 1%, o que significa 1% e o que significa esse retorno para ele mesmo desse 1%. Porque 1% que foi exigido que se fosse investido, né, na cultura, retorna numa virada cultural. Uma virada cultural não existe sem esse 1%. Mas eu acho que fica tão misterioso esse lugar, porque é mais fácil estar no misterioso para o governo também. Quando você nebula tudo, ninguém consegue exigir nada, ninguém consegue dar linha em andamento e nada. Então é fácil você nebular. Ninguém sabe muito bem de onde veio o dinheiro. Então acho que um convite que a gente faça, produza mais vezes essas conversas de maneiras até mais informais, que é o projeto que a gente tem como Ensaios Perversos, por exemplo. As conversas do Ensaios Perversos tinham esse intuito, que era convidar as pessoas a festejar as conversas de políticas públicas, as conversas de como a gente pode se reunir para poder tuitar em seguida, se reunir para tuitar em seguida, para multiplicar essa reunião. Então, acho que a gente precisa olhar um pouco sobre isso, assim, olhar sobre esse lugar da importância de, como você falou, do dinheiro, da planilha Excel, da produção, da comunicação de política pública, de entender que a política pública também envolve, que a gente está discutindo isso aqui, mas como você citou lá atrás, é o SUS da cultura. Mas a gente teria que estar discutindo o SUS também, a mesma coisa. Cadê o 1% do SUS? Cadê o 1% da educação? Cadê o 1% não sei da onde? Aí cada um no seu âmbito também vai poder... Acho que a gente pode sempre se ajudar, mas cada um também se colocando à frente da sua especificidade, porque domina mais essa especificidade também, né? Eu sinto que tem um lado que eu acho que é uma transformação que eu sinto que está acontecendo, Ri. Tem uma transformação que eu sinto que está acontecendo, porque apesar de eu concordar com você que a grande maioria dos artistas envolvidos na lida artística desconhecem esses assuntos ou sabem falar muito pouco sobre esses assuntos, ao mesmo tempo eu vejo que cada vez mais sabem falar alguma coisa sobre esse assunto, ou se perguntam sobre isso, ou vêm querer saber, sabe? Então isso eu acho que também está acontecendo, né? Eu acho que isso se deve, em parte, e aí é um comentário que eu faço, e eu acho que é pertinente, é uma impressão que eu tenho, porque até pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha, e pouquíssimo tempo, eu chamo 40 anos, é pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha uma certa magia da arte que acontecia num momento de absoluto sonho que eu não sabia como aquilo se materializava. Né? Então, o grande intuito da arte produzida, quanto do espectador que ia fruir a arte, é ter um momento de devaneio que ele não soubesse de onde veio, que era quase mágico. Aí tem um lugar que é desse lugar que eu ocupo, né, que os produtores ocupem, né? Tem um dado que é um dado que tem um lado que é um dado de realidade também, que é um pouco assim, é da função, né? A produção vai ter sido tão melhor realizada quanto menos o público que for fruir perceber que ela existiu. Quando o público percebe que tem uma questão de produção, é porque deu algum problema. Eu acho que a gente poderia começar a pensar que eu tenho o time justo para isso também, assim, o não perceber e o perceber, porque precisa perceber também que teve. Eu fiquei com a imagem, por exemplo, que eu estava assistindo um filme ontem, inclusive, e saber que quando você está vendo, você está falando de magia, quando você está vendo aquele carro de escola de samba, cheio de destaque em cima, andando, não sei o quê, tem 30 pessoas empurrando esse carro lá embaixo que ninguém está vendo, entendeu? É preciso entender que existe. Mas você só percebe se a roda fura ou se ele pega fogo. Mas era importante você ter a consciência de que ele não vai furar a roda, não vai pegar fogo, porque tem 30 pessoas trabalhando para isso. Porque é importante você saber que não tô vendo, mas existe. Talvez seja isso. Sim, não tô vendo, mas existe. Uma das coisas muito importantes que aconteceu nesse último ano, eu acho que tem que ser valorizado, Ricardo, é o movimento SOS Técnica. Né? Quando aconteceu essa paura toda da pandemia, parte dos invisíveis da arte cênica, e é nesse sentido que eu falo
A produção é tão mais bem feita quanto menos você percebe que ela existe, né? A gente, em geral, senso comum, não estou falando que é todo mundo, mas senso comum vai ver um espetáculo de dança, o espetáculo de dança é os bailarinos no palco. Isso é o espetáculo de dança, né? Tem os camareiros, tem os contrarregras, tem o iluminador, tem o sonoplasta, tem uma cadeia de gente atrás desses bailarinos que são absolutamente necessários para aqueles bailarinos estarem lá e que são invisíveis. Um dos movimentos muito bonitos que aconteceu nesse último ano, ao qual eu, em alguns momentos, também pude estar junto, acompanhar e apoiar, foi um movimento que foi SOS Técnica, que era um movimento dos técnicos de espetáculo que se agruparam para a gente conseguir também auxiliá-los de alguma forma. E isso entrou na Aldir Blanc em muitos municípios, em muitos estados. A gente teve linhas específicas para os técnicos, né? Então isso é fundamental. Agora, outra percepção que eu tive nesse processo todo da Aldir Blanc no ano passado é o quanto os editais são excludentes, o quanto eles são feitos para as pessoas não entenderem, o quanto minimamente isso que a gente está discutindo da situação da pandemia, ter um equipamento, seja um celular, um laptop ou ambos, ou um computador, e uma internet decente para ter acesso à informação é privilégio. E a gente, como perspectiva de futuro, precisa também discutir isso na cultura e em todos os segmentos da sociedade. Porque é, por exemplo, faça lockdown, faça quarentena. Faça quarentena na favela onde num barraco moram 8 pessoas. Como é que você vai fazer isolamento social com 8 pessoas morando no espaço de 15 metros quadrados? Então vamos deixar de ser hipócrita e ignorante e reconhecer o privilégio, a dificuldade e a diferença de escala e o como para a gente poder pensar essas coisas na sociedade e na cultura. Então vale para a gente pensar o isolamento e vale para a gente pensar a condição de inscrição em editais, a participação dos artistas, dos trabalhadores e dos técnicos nos editais, o quanto esse privilégio é dado e o quanto esse privilégio é linha de corte. Isso precisa ser pensado. A gente precisa pensar formas mais inclusivas, com pontos públicos de discussão, lugares públicos de discussão do que é o edital, do como você participa do edital e ajudar um mestre de cultura popular que nunca teve um celular a participar de um edital ao qual ele tem direito. E Zé, nesses 15 anos de produção aí, quais são os trabalhos que te deram prazer, que te fazem olhar e falar, ah, ainda bem, fiz isso, tive ali? Eu sou leonino, né? Uhum. E como bom leonino, eu gosto de umas coisas, eu gosto de projeto problema, né? Eu gosto de projeto problema com resultado grande, né? E eu gosto de brincar dessas coisas, né? Então, ter tido a oportunidade com os parceiros de fazer uma estreia do Cacá Carvalho como exposição da história dele no Galpão da Vera Cruz de Cinema em São Bernardo do Campo. Foi uma coisa muito legal, né? Ter feito com a Morena a ocupação que a gente fez da Claraboia do Sesc Belenzinho, que além da gente ter 20 pessoas na nossa ficha técnica, a gente tinha mais uma estrutura de 40 pessoas invisíveis do Sesc envolvidas para que aquilo acontecesse, com a galera dentro da piscina e nos 3 níveis daquele prédio. Foi muito interessante, né? Eu lembro que quando eu fui comprar pena para aquele trabalho, eu fui na 25 de março e a quantidade era tão absurda que a guria me perguntou se era para bloco de carnaval. Não, é pro espetáculo. É 100 litros de tinta guache, sabe? Assim, umas coisas desse tamanho.
ter ocupado o Museu de Arte Moderna ali no Ibirapuera, no antigo Detran, com a Maria Momenson, numa exposição da Maria Duchenes com performance no museu, em que a Ju Moraes, inclusive, participou, e aquele trabalho da cadeira ela criou para essa ocupação, né? Ela até cita que foi numa produção minha que ela criou aquele trabalho, né? Uma produção que eu estava envolvido com a Maria Momenson naquele trabalho, isso foi criado ali. A ocupação que a gente fez da Marta ali na Oswald de Andrade, poder ficar... Ali foi uma conjuntura também muito especial, né? A gente tinha o Celso Cury coordenando a Oswald de Andrade, a gente tinha a Jaque trabalhando na programação, e a gente ficou 4 meses ocupando o espaço da Oswald, né? Fez uma retrospectiva da obra da Marta, bem interessante, Marta Soares ali, bem interessante. E gostei muito de ter feito 1 ano e meio de gestão do CRD, né? O Centro de Referência da Dança, onde era a antiga escola de bailado, né? Ficar ali, poder ali fomentar um outro lugar que não é exatamente esse lugar da produção do espetáculo para a cena, mas da produção de condições materiais para que a obra seja criada para muitas pessoas, né? Ter centenas de pessoas ocupando as salas, muitos espetáculos acontecendo, aulas e cursos, etc. Eu gosto muito dessas coisas, acho que essas coisas são coisas que me marcaram, né? Assim, cada artista que eu peguei, a gente teve trajetória. Eu sou uma pessoa de trajetórias longas, né, Ri? Mesmo com você, acho que a gente está há 7 anos, né? A gente ainda não conseguiu. A ocupação que vocês fizeram ali na USP, eu não estava ainda, né? Eu acho que eu ia ter amado fazer aquilo com vocês. Aquele porão eu ia ter amado participar daquilo, né? Assim, eu gosto dessas coisas que são problemas, sabe? Eu gosto muito dessas coisas. Meu, tem tudo para dar errado. Tem tudo para ser muito chato e muito complicado de fazer. Eu gosto. Eu gosto bastante. Né? Isso me dá tesão. E gosto de cada trabalho, né? Assim, não é mérito e não tem nenhuma questão, né? Eu gosto muito, acho que cada artista com o qual eu trabalho, ou cada artista com o qual eu já trabalhei, eu tenho marcas de todas as pessoas, né? Então não é num lugar do afeto, né? O afeto pelos artistas todos com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Todos eles me marcaram bastante e, em geral, as relações eu as termino com bons amigos. Se der para ser amigo e trabalhar, que ótimo. Se eu tiver que escolher, eu prefiro continuar admirando o artista, né? Porque é isso, assim, se a tua obra não me disser pessoalmente, eu não consigo ficar 7 anos com você, Ri. Acho que a gente tá perto disso, a gente tá uns 6 anos, pelo menos, eu acho né? Que sim, 6, 7. Nos bons e nos maus momentos. Sim. E isso me dá uma alegria muito grande, porque, assim, você, por exemplo, é um cara que a gente tem uma tranquilidade muito grande de dizer que não concorda. E isso é muito valoroso. Nesse nosso lugar de produção artística, que envolve muito ego, né? Que envolve uma coisa de exposição, que é natural do nosso ofício, né? É muito valoroso eu poder falar, Ri, tudo bem, a gente vai fazer isso. Eu acho ruim, eu não queria fazer desse jeito. E você vice-versa, a gente já... E às vezes você, tá bom, Zé, não é o que eu queria, mas já que não tem jeito, vamos fazer assim, né? E tá tudo bem. Isso pra mim tem muito valor. É uma grande negociação dos desejos e uma grande... lidar com as decepções e as expectativas, né? Zé, diante dessa conversa que a gente está tendo, eu queria que você apresentasse quem é o Zé Renato, quem é que está falando tudo isso pra gente.
Bom, eu tenho que posicionar assim. Hoje a gente está aqui em abril de 2021 e daqui a pouco eu tô fazendo 50, né? Em agosto eu faço 50 anos, que é aí uma meia vida pelo menos bem interessante, assim, que eu acho que vale a pena. Bom, Ria, a gente volta e a gente volta mais para trás ainda de adolescência. Na real, eu tenho uma formação até técnica em exatas, né? Assim, eu fui um garoto de exatas, né? Eu gosto muito de matemática. Eu acho matemática um negócio bonito. É estranho falar isso, em geral as pessoas se assustam, mas eu acho bem bonito. Ter um prazer estético com essa brincadeira. Então, eu com 14 anos, eu fui fazer um curso técnico de telecomunicações na Escola Técnica Federal de São Paulo. É um colégio técnico bancado pelo governo federal, que à época, ali em 86, era bem concorrido, assim, foi um vestibulinho bem concorrido que a gente fez, que a gente fazia na época, era bem disputada, e era um pouco uma perspectiva que se tinha ali de ter uma formação numa área técnica, em eletrônica, em telecomunicações, em mecânica, em alguma coisa desse tipo. Adolescente total, né? 14 anos de idade, os hormônios todos acontecendo e tudo mais. Você vai ser adolescente num colégio técnico, uma galera muito louca, muito bacana, amigos meus que eu tenho até hoje, a gente se fala até hoje. Eu tenho amigos de mais de 30 anos de convívio e que a gente tem vontade de se ver e a gente se fala hoje pelo WhatsApp nesse momento, né? Mas inclusive nesse momento de WhatsApp a gente fez reunião online, etc. Então são bons amigos que eu tive ali. Me formei nesse segundo grau técnico, ingressei numa universidade de telecomunicações em Minas Gerais, em Pouso Alegre. Cheguei a morar lá 6 meses. E foi meio ali na faculdade de telecomunicações que tinha uma coisa ali, que tinha um grupo de pessoas ali que estavam tentando desenvolver uma coisa mais divertida com teatro, e que aí eu fui fazer e me apaixonei. Aí eu falei, bom, não vai dar para eu ficar nesse negócio, não é o que eu quero, não me faz feliz, e essa coisa de teatro me diz. Essa coisa de teatro me diz respeito. Saí da universidade, cancelei, tal, brigas com família, nada grave, mas ficaram bem chateados de não ter um filho engenheiro naquele momento. E aí eu comecei a fazer curso livre de teatro, taraná, e aí eu fui pro INDAC. INDAC, Instituto das Artes, na época ali em 80 e... Não, 89 eu acho. Eu acho que era isso. 89 e 90 que eu fiz, é isso? Não, 90... Ah, sei lá, Rim, já nem... 90, né? Já nem lembro direito, acho que era 96 já. Sei lá, bom, que fosse. Eu fui para ali, ele ainda era ali no Itaim, ali perto da Marginal, numa das sedes que ele tinha lá num casarão, lá na Marginal. E eu fiz um segundo grau. Né? Eu fiz um segundo grau, técnico também. Eu tinha feito um técnico em telecomunicações, eu fui fazer um técnico em teatro, ali pelo INDAC, 97 e 99, me graduei ali. Lembrei agora por quê, porque aí tem um gancho que é importante. E eu lembro que eu tava ali, cheguei a fazer minhas coisas, de ator, tem minhas cenas, fiz meus espetáculos, com gente que eu conheço até hoje também, que estão aí, que eu vejo coisas deles, etc. E aí eu lembro que ali por 99, mais ou menos, quando eu estava acabando o colégio técnico, eu lembro que eu vi um jornal com uma notinha mínima de que a PUC estava lançando um curso de graduação em artes do corpo. Aí eu falei, nossa, que interessante esse negócio. Vou querer fazer isso um dia. X. Nossa, vou dar uma assuntada no que é. E eu acabei entrando em 2001 na PUC
Eu sou terceira turma do Artes do Corpo e isso tem uma importância bastante grande na história, porque eu fui das últimas turmas que pegou a efervescência da experimentação nesse curso da PUC, né? As turmas até o quinto ano são as turmas pré-avaliação do MEC, né, sobre o curso, né? E tudo que todo mundo da PUC fala é que a avaliação do MEC deu uma enrijecida nas possibilidades que o curso teve até então, né? Então, assim, a gente teve um período ali que eu fiz de 2001 a 2004 que era de uma efervescência muito bonita, com os professores muito malucos ainda tentando entender o que era aquilo que eles tinham pensado em fazer, uma imensa e intensa provocação para que a gente experimentasse as outras linguagens, que quem entrou em teatro fosse ver o que é performance, fosse ver o que é dança e vice-versa, que migrasse os professores, entre professores, entre áreas, tinha um tremendo estímulo para isso, muito bom, muito enriquecedor, muito experimental, assim, experimental na veia ali dentro de um ambiente universitário, que é raro, né? Assim, é bonito de ver. E me graduei ali em dança e performance, porque como eu já tinha feito teatro, aí eu achei que o que eles tinha, o que a PUC tinha para me oferecer em termos técnicos de ator era menos do que eu queria, porque eu já tinha uma trajetória. Quero te fazer uma pergunta, Zé, que dessa trajetória, bom, também na própria explicação ela já, dessa história já dá para vislumbrar um pouco isso, mas como é que você foi parar na produção? Como é que a produção chegou até você? Como é que foi o caminho disso? Então, aí a gente vai para a produção, né? Então, como é que aconteceu? Eu estava ali nesse ambiente PUC. Bom, tem um lado que assim, como eu tinha uma formação em exatas, tudo que eu sempre fiz na área artística, eu sempre era o cara que ajudava a organizar, que ajudava a fazer a caixinha, que ficava com a bilheteria, né? Assim, por ter essa formação matemática, por gostar disso, por ter um viés lógico matemático que é meu, que é da minha personalidade, eu sempre fazia essa parte mesmo nas coisas artísticas dos grupos, companhias e trabalhos que eu tenha participado, né? Mas quando eu estava ali na PUC e acabei minha graduação, eu fui imediatamente seduzido pela Cris Greiner para entrar no mestrado direto. Imediatamente, né? E uma parceira incrível, uma pesquisadora maravilhosa, a quem eu tenho um absoluto e total e imenso respeito, que é a Cris. Eu tinha feito também um TCC escrito quando eu me graduei. É Caxias, né? Eu sou Caxias, né? Eu sou CDF, eu sou Caxias, né? Então eu fiz cena e TCC escrito na minha graduação, né? Assim, a pessoa é bem Caxias, né? E aí a Cris leu minha monografia de conclusão e ela falou, vamos fazer logo um mestrado, Zé, porque não faz sentido não fazer. Aí eu falei, vamos! E apliquei ali na semiótica e passei. E comecei a fazer. E aí a gente ali na semiótica, ali na PUC, a gente tem uma questão que é a total inviabilidade de você ter bolsa logo que você entra, um semestre pelo menos, você tem uma demanda de que você tem que pagar, não tem jeito. A necessidade de estudar por causa da pesquisa e o desejo de estar em cena, essas coisas começaram a se conflituar, de certa forma, e veio um convite de uma bailarina para eu fazer produção para ela, né? Por esse viés lógico, por a gente se conhecer, ela também mais velha e tarará, que é a Carmen Gomide, né? Aí eu falei, nossa, pode ser uma coisa interessante, porque eu fico perto da cena, mesmo não estando em cena, eu tenho alguma fonte de dinheiro que é o trabalho,
e me ocupa menos do que se eu fosse estar em cena, porque eu estou trabalhando só com essa pessoa nesse momento, eu tenho tempo para estudar para a história do mestrado. Ali, naquele contexto, me pareceu uma equação absolutamente perfeita, né? Pelo menos transitoriamente, no sentido de vou fazer isso durante o período do mestrado para eu conseguir fazer o mestrado, né? E comecei a trabalhar. E aí veio o grande clique, né? Assim, que é encontrar o teu lugar de potência, né? Assim, você dos grandes cliques da vida, para mim, foi esse momento em que eu saquei, nossa, é isso que eu quero. Eu não quero estar embaixo do refletor. Eu não quero estar na cena. Eu quero cuidar desse entorno e isso foi bem mágico, bem interessante para mim. Bom, Zé, eu queria te agradecer por essa conversa. Acho fundamental, eu acho que ela realmente tem um tom que é do título do trabalho, que é a conversa sem fim. Eu acho que essa conversa ela é assim infinita, né? Ela vai se renovar e ela vai se atualizando conforme o curso das coisas vão andando, conforme esse rio vai navegando aí, né? Então eu queria te agradecer muito, dizer que fico muito feliz e muito honrado de trabalhar tanto tempo com você também, que é uma pessoa que eu admiro muito. Então, muito obrigado por essa conversa aqui, que ela se tweete aí para várias pessoas, para que disso possa trazer novas discussões ainda. Obrigado. É isso, eu agradeço demais também, assim, você sabe o quanto eu curto esse projeto, né? Esse aspecto do projeto que a gente faz já há alguns anos, que são essas conversas sem fins, é algo que eu gosto muito. A gente já teve pessoas bem interessantes participando delas, né? Assim, eu acho que ela é bem, acho que abrir esse espaço para a gente falar de outras coisas que não é só do artista do palco, eu acho que é um mérito teu de também olhar para isso, que eu admiro bastante. E é isso aí, vamos em frente até até a próxima convocação para a gente fazer novas pressões e ações políticas para a gente dominar o mundo, como diria o Pink, o cérebro. Que eu Obrigado. adoro. Obrigado mesmo, Zé.